Olá pessoal, eu sou Amanda Wad e vocês estão ouvindo No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult. Hoje trago para vocês um episódio da Caixa de Projeção, uma série especial sobre personagens. Aristóteles acreditava que elas estavam apenas em função do drama, mas a dramaturgia moderna vem aprofundando cada vez mais suas camadas, tornando-as quase pessoas reais. Por isso, vamos colocá-las no divã e analisá-las com a ajuda da psicóloga Ilana Marx. No episódio de hoje, vamos analisar a personagem mais injustiçada da saga Harry Potter, ele mesmo, o temido professor Snape, o verdadeiro herói que se sacrificou por amor. E só para avisar, teremos spoilers. Afinal, a ideia é entender a mente dessa personagem. Vamos lá, Ilana? Vamos lá! O nosso objetivo é tentar desvendar um pouco o lado psicológico desses personagens que a gente tanto se emociona, não é? Uma coisa que eu posso inicialmente falar de Snape é que ele talvez seja o primeiro vilão e, na verdade, é o último herói. Boa definição, boa definição. Então, assim, só para dar uma contextualizada rápida, né, para quem não é bruxo ou iniciado na saga Harry Potter, o professor Snape, ele era um garotinho tímido e apaixonado pela mãe de Harry, a Lilian. Aí, fascinado pelo poder do Voldemort, ele acaba se tornando um comensal da morte, mas nunca deixou de amá-la. Aí, quando ela é assassinada pelo vilão, ele passa a ser um agente duplo, servindo a Dumbledore e protegendo o Harry Potter. Só que a gente não sabe, né? Então, essa que é a grande questão. Então, para começar, eu queria que a gente falasse dessa construção desse Snape, que você também definiu que é o vilão e herói. Quando a gente constrói um personagem, a gente costuma começar pelo conflito principal. Dá para dizer o que Snape mais quer? Eu acho essa pergunta super interessante, porque aparentemente o que ele mais quer, até por ser um personagem da Sonserina, ele quer um lugar de prestígio, uma forma de reconhecimento, ser líder, seja pelo reconhecimento de Dumbledore, ou seja, por ser aliado de Voldemort, estar do lado dos mais fortes. Mas talvez a gente não consiga alcançar os desejos mais profundos dele assim de cara. É exatamente isso, pensando nessas camadas, né? Por trás desse comensal da morte, desse temido professor dos poções, mesmo esse colega de trabalho fiel, né? Ainda tem aquele menininho assustado, apaixonado por Lilian. Seria por aí essa entender um pouco, para aprofundar quem é esse Snape? Eu acho ótima essa construção, porque eu acho que Snape, ele talvez sim seja um garotinho assustado, e que na verdade, com Lilian, talvez ele pudesse ser o Snape de verdade. Com Lilian, ele se sentia à vontade, ele se sentia respeitado, ele se sentia entendido. Talvez seja isso que ele quer no fim das contas. Relações saudáveis. Quem não quer, né? Pois é. Mas a gente pode dizer assim que o Snape ele era vítima de bullying? Eu acho que de bullying e de muito mais, né? Quando a gente vai para o passado de Snape, a gente pode tentar enxergar que, mesmo que isso não fique muito claro, se Snape fizesse uma boa terapia, talvez ali um complexo de Édipo, né? Talvez ali uma disputa, muito justamente esse lugar de ser venerado, de ser reconhecido. Então, assim, eu acho que o que Snape quer, o que ele busca, esse garotinho, né? O Snape criança, é uma coisa muito da construção também de toda a saga de Harry Potter, são as crianças que vão virando adultos, né? O que os garotinhos assustados vão crescendo e vão se tornando. Então, esse bullying tem muito mais a ver com a necessidade dele de se firmar enquanto pessoa no mundo, né? Então, sim, uma vítima de bullying, uma vítima de um não entendimento social. Bom, então só para o ouvinte, né, que não leu os livros, não viu os filmes, poder entender um pouco melhor esse bullying, ele era uma criança que era muito visto exatamente por ser bruxo também, né? Os vizinhos achavam ele esquisito, ele sofria muito isso. E quando ele vai para Hogwarts, para a escola de bruxos, a galera que é mais da escola que é mais popular, e ele é o tímido, esquisitinho, quietinho no canto, e a turma dos populares é exatamente o pai de Harry Potter. Ele fazia muito esse bullying mesmo com o Snape, faziam várias coisas que fez, inclusive, Harry se decepcionar com o pai, né? Quando ele começa a descobrir a verdade. Sim, sim. E é isso, né? Snape, ele vem desse bullying bem antes da vivência dele em Hogwarts, né? Ele já tinha uma experiência negativa dentro da família, isso fica, né, mais claro no livro do que nos filmes, mas
ele tem é isso, assim, esse desencaixe no mundo desde sempre, né? Ser estranho, se vestir diferente, né? Eu estava falando esses dias que para mim Snape parece meio com Gargamel. Sim, verdade. Porque tem essa coisa mais, assim, parecendo um corvo, talvez. Então, um menino corvo no meio de meninos, ele vai ser destacado negativamente. E isso gera as consequências, né? Que é uma construção também de narrativa para fazer a gente achar que ele é o vilão, né? Pensando nessa reviravolta, nessa lealdade a Dumbledore tão forte, ela pode ser vista também como resultado pela culpa da morte de Lilian? Eu acho essa pergunta muito, muito interessante, porque eu fiquei pensando, será que é culpa pela morte de Lilian? Ou será que talvez seja uma lealdade a Lilian? Né? A lealdade a Dumbledore talvez seja uma lealdade a Lilian, e na verdade, se a gente for mais fundo aí na psicologia, né, é lealdade a si mesmo, porque já que, dentro do meu ponto de vista, Lilian proporcionava a Snape que ele fosse ele próprio dentro dessa relação deles dois, então lealdade a Lilian seria lealdade a ele mesmo, a própria criança machucada, ferida e apaixonada. Interessante isso. Porque a questão da culpa, que eu fui pensando assim, ele chegou a ser comensal da morte. Ou desde o início isso também pode ser um disfarce, ele já era fiel, né, de alguma maneira, a Lilian. Porque ele se importava, ele queria inclusive trazer ela pra cá também, né? Sim, sim, mas é isso, né? Comensal da morte talvez fosse um lugar de poder. Querer trazer Lilian para o poder. Inclusive, né, na infância deles dois, eles vivem muito isso, do tipo, os outros, até porque eles estavam no meio de trouxas, os outros eram inferiores, porque não tinham os talentos. Então, Snape, ele se pega muito nisso, tanto é que ele vai para Sonserina, né? E a Sonserina é essa casa onde você vai fazer sucesso, independente se você tiver que pisar na cabeça de alguém, né? Seu objetivo é o seu maior potencial. Então, não é sobre, né, tipo, lufa-lufa, que, ai, vamos ser todo mundo bom. É muito do tipo, os fins justificam os meios. O fim dele é ele apresentar quem ele é. E eu acho isso muito simbólico, né, em relação à figura psicológica de Snape, né? Ele estava sendo fiel a ele mesmo. Mesmo de uma forma, é isso assim, muito nebulosa. Porque desde o princípio é isso, né? Esse primeiro vilão e esse último herói é do tipo assim, tá aí onde fica a vilania e onde fica o heroísmo no meio de tudo isso. Então, as narrativas em geral, né, séries, filmes, literatura, elas costumam valorizar muito esse amor romântico, sacrifício pela pessoa amada. Mas psicologicamente, como isso pode ser analisado? Sim, sim. E aí eu acho que é interessante a gente pensar o que é o sacrifício, não é? Porque se a gente faz algo por alguém que a gente ama, talvez isso não seja sacrifício, mas seja só uma troca. Porque as coisas que Lilian fez por ele na infância, na adolescência, é isso, esse resgate desse menininho machucado. Aquilo ali a gente talvez não olhe como sacrifício, a gente olhe como bondade de Lilian. Quando ele retorna, né, ele dá de volta isso por ela, mesmo ela não estando mais, essa coisa de talvez não ser um sacrifício por amor, que é o que, obviamente, fica meio dito nos filmes, né? Do tipo assim, você sempre amou Lilian, sempre foi Lilian e ele sempre, né? Quando o Dumbledore pergunta para ele. A famosa frase de Snape no final, que sempre foi Lilian. E é isso que é importante da gente pensar, né? É um sacrifício quando a gente doa o amor? Porque, assim, o que fica, que dói, assim, na alma, pelo menos pra mim, né? Posso aí também vai analisar depois na minha terapia. É quando ele pergunta isso, aí ele mostra o patrono, né? Que é o patrono dela. Ele assumiu o patrono dela pra ele, quer dizer, a proteção máxima, né? Pra se defender dos dementadores, que são seres que sugam a nossa alma, você precisa conjurar um patrono que é tipo um escudo protetor. E esse escudo protetor de Snape passa a ser o de Lilian. Me vem muito o que você falou agora de Lilian ter salvado aquele menino, né? Ter ajudado tanto aquele menino. E ela continua nesse símbolo. Seria por aí, assim? Isso, é isso, né? Talvez o sacrifício dele seja o próprio resgate da criança interior dele. Que o que Lilian oferecia para ele de atenção, de aceitação e de amor, e que ele não achou em outro lugar. E aí ele, é isso, assim, ele sente essa conexão. Ela representa isso, né? O amor, a conexão, a entrega. E aí ele ter o patrono dela
talvez seja justamente a lembrança do que ele pode ser, do que ele foi, do que ela despertou nele. Que eu acho que é isso que o amor é, né? A gente entrega o nosso melhor. Que às vezes essa coisa do sacrifício romântico, do amor romântico, não como uma troca saudável, mas como algo que é isso, assim, que é dantesco, né? Que é heróico. E às vezes não, é uma troca boa, saudável. Tipo, ela ofereceu o melhor que ela tinha e ele ofereceu também o melhor que ele tinha. Sim, sim. Mas assim, o amor dela por ele era muito de irmão, né? Fraterno. E afinal ela se apaixona e casa com o Tiago. Então isso também acaba deixando a cabecinha dele um pouco confusa, né? Porque a gente quer ser desejado na nossa totalidade, não é verdade? Obviamente que Snape também queria ser desejado como Tiago, mas o que Lilian enxergava nele era o que ele era além da aparência, né? Era o que ele era dentro do potencial dele, dentro da criança mesmo dele. Só que a criança machucada vai trazer adolescentes problemáticos e adultos problemáticos. E foi o que foi acontecendo, esse distanciamento, apesar deles terem continuado, né, leais um ao outro, vai acontecendo um distanciamento por causa das escolhas, né? É isso. Em contrapartida, o Snape tinha muito amor por Lily, mas muito ódio por Tiago Potter, né? Pela forma como ele era tratado, porque, né, como o próprio Harry disse, meu pai era um idiota. Ele fala isso em um determinado momento, quando se decepciona com a figura paterna, como ele tratava o Snape. Mas também há esses ciúmes, né? Tiago foi o escolhido de Lily e não ele, né? Tem um pouco dessa inveja também do que ele gostaria de ser, que ele queria poder, ele queria ser reconhecido e Tiago era o melhor aluno, era aquele cara que todo mundo gostava. Como é que sai também dessa armadilha de não ficar desejando só o que vem de fora e tentar se reconstruir? Assim, eu acho esse antagonismo de Snape com Tiago muito interessante, é isso, né? Harry evoca essa armadilha. É o famoso gatilho. Harry é o gatilho. Harry é a memória melhor que ele tem na vida dele, com os olhos de Harry, né? São os olhos de Lilian. E, ao mesmo tempo, a pior memória, porque Tiago é aquilo que Snape nunca se tornou. Esse menino corvo, tímido, arisco, vê em Tiago todo o potencial do que ele seria também, se ele não tivesse passado pelos traumas, né, da relação com os pais, já desse bullying prévio antes mesmo de entrar em Hogwarts. Então, eu acho que essa coisa assim, tipo, inveja nesse sentido de ele enxerga em Tiago tudo o que todo mundo poderia ser, né? A gente não precisaria ter só um Tiago, todo mundo poderia ser Tiago, todo mundo poderia ser Harry Potter. E eu acho que essa armadilha eu acho que é o que nós vivemos no nosso dia a dia, assim, né? Não olhar para o outro e ver o que a gente gostaria de ser, a gente tentar ser o que é o nosso melhor. Porque senão a gente vai criar sempre heróis vilões e sempre antagonistas, e a gente nunca vai preencher aquilo que a gente deseja para nós mesmos, porque a gente está olhando para o que os outros estão sendo enquanto a gente gostaria de ser. Exatamente o que você falou, né? Harry é esse símbolo duplo, né? Porque é o amor por Lilian, mas é a raiva por Tiago. Aí ele vê aquele menino que ele tem que proteger, porque faz parte do processo, e que é filho do grande amor dele, mas também do seu pior inimigo, digamos assim. Toda a saga de Harry Potter acaba tendo muito essa dualidade, né? Isso. Eu acho maravilhosa esse antagonismo de Snape com Harry, porque é isso, Snape com Tiago é um antagonismo óbvio, de heróis e vilões, né? Do ótimo e do não tão bom. Com Harry, Snape tem que olhar justamente para tanto o algoz quanto o amor. Então, assim, olhar para esse espelho é um espelho de dupla face que não é fácil de digerir. Lilian, né, remete Snape a ele mesmo. E Harry remete Snape a Lilian através dos olhos dele. Então, olhar para Harry faz com que Snape enxergue tanto o maior amor quanto o maior inimigo. Que ainda tem essa coisa da atitude desafiadora de Harry, que leva Snape para uma sensação que foi talvez a pior sensação da vida dele depois da morte de Lilian, que é a rejeição, o bullying. Então, assim, passar anos e anos sofrendo com escárnio, com a rejeição social. Então, enxergar naquele menino uma repetição
principalmente com a atitude de Harry, que é bem desaforada. É bem parecida com o pai, né, nesse ponto, né, de enfrentar. Justamente. Então, assim, Harry, ele faz Snape ser transportado para o melhor e o pior momento deles, e eu acho isso muito interessante, que tem uma cena que é quando Harry invade, sem querer, a mente de Snape, né, naquele exercício para Harry se defender de Voldemort, e consegue enxergar justamente esse outro lado, tanto do pai quanto de Snape. Eu acho que é esse o momento, inclusive, de transformação do personagem, né? De Snape. Ele começa a ser visto por Harry de uma outra forma. Porque era muito isso, né? O Harry ele via, e a gente via através de Harry, aquele ser estranho que todo mundo via. E acho que a partir desse momento a gente começa a ver um pouco do que Lilian via, né? Sim. Pois é, né? Eu acho que a partir daquele momento é que Snape mostra que ele também é vítima de algo, que ele não é só algoz. E aí Harry para pensar que existem milhões de pontos de vista e que tudo pode ser reanalisado a partir de memórias diferentes. Tem muito isso, né? Acho que isso que é mais fascinante no cinema, nas séries, nos livros. São sempre aprendizados para a vida, né? A gente consegue puxar, se a gente for esmiuçando, coisas para nossas vidas, para exemplos, para a humanidade, para tudo. Dessa intenção de que não há bem e mal, de que há camadas. Ainda, né, nessa saga de Snape, é que Snape era professor de poções, mas o sonho dele sempre foi ser professor de artes das trevas, que ele nunca consegue, né? Todo semestre vem um professor novo e ele nunca consegue esse cargo. E Dumbledore nunca dá a ele porque acha que isso pode ser um gatilho para ele, né? Isso seria um gatilho dessa dualidade dentro dele? Sim, eu acho muito interessante essa coisa, até porque, né, quando começa a saga, falam que esse cargo é meio amaldiçoado, e logo depois que Snape consegue o cargo, ele também morre. Então, assim, é um horror. É um cargo de fato que é amaldiçoado. Mas é uma coisa muito interessante, que é onde Snape é melhor. As artes das trevas é onde ele é melhor. Tanto é que ele cria o Sectum Sempra, né? Então, assim, ele tem um talento nele de conseguir atingir o ponto fraco do outro, que eu acho que é essa, talvez até uma habilidade dos Sonserinos, de uma forma geral. Conseguir enxergar o ponto fraco do outro e conseguir atingi-lo, né? Com muita habilidade. Quando a gente vai fazer um entendimento desse personagem, um entendimento dessa figura, ao mesmo tempo em que ele quer ser o melhor dele, ele também tem algo amoroso para oferecer, que eu acho que é tão interessante de Dumbledore não dar o cargo para ele, porque os gatilhos podiam ser justamente tanto os piores, mas também os melhores, porque ele seria o máximo que ele poderia ser. Mas eu queria agradecer a psicóloga Ilana mais uma vez por essa sessão de hoje. E algum comentário final, Ilana? Eu ia adorar que Snape fosse no meu consultório, gente. Gente, eu ia amar ir fundo naquela mente. Mas é isso, né? Eu acho Snape um personagem muito interessante, porque ele traz pra gente, primeiro, os nossos potenciais, e segundo, é isso, o que a gente mostra e o que a gente esconde. E a gente escolhe o que a gente mostra e o que a gente esconde. E fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar a história através dos filmes, conversar com diretores de cinema brasileiros e falar sobre adaptações literárias por aqui. Assine o No Cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, @cinepipocacult ou no site cinepipocacult.com.br. Até a próxima!